Se os empresários da região de Cajazeiras, nesta época do carnaval, alegarem crise e quiserem que os funcionários trabalhem nessa época carnavalesca, é possível, doutor Ferreira, já que a segunda e a terça não é feriado nacional? Muito bem, Zé Neto. É o seguinte, o comércio de Cajazeiras ele é regido por uma convenção coletiva. O que significa dizer isso? Os patrões e os empregados negociam coletivamente, através dos sindicatos de cada categoria, e definem as condições de trabalho para o período de um ano. No nosso caso, referente ao Carnaval, a nossa convenção coletiva, na cláusula 38, ela diz que o Carnaval é um período de recesso para o comércio. Apesar da gente saber que o único feriado realmente nacional é a terça-feira do Carnaval, na convenção existe uma amplitude maior, justamente para beneficiar o trabalhador. Então, para o comércio, devido à convenção determinar isso, o comércio fecha suas portas no sábado de Carnaval, meio-dia, e só reabre na quarta-feira de cinzas ao meio-dia também. Existe uma exceção a isso. A segunda-feira é possível alguns estabelecimentos abrirem usando seus empregados para trabalhar. No caso, seriam padarias, depósitos de bebidas e empresas que fazem o trabalho como supermercados, que fazem um atendimento especializado, então é uma atividade diferenciada. Fora isso, devido à convenção ser bastante restrita, não é possível que outros estabelecimentos do comércio abram. Agora, claro que sempre poderá se fazer uma negociação interna entre empregados e patrões, comunicando isso ao sindicato dos comerciários, desde que o trabalhador receba algo mais por estar trabalhando num dia de feriado ou num dia proibido de trabalho pela convenção, como é o caso da segunda-feira de Carnaval. Então, segunda, terça, não se permite o funcionamento das empresas, ou então até o dono pode trabalhar, desde que não utilize seus funcionários. Mas, na segunda-feira, à exceção de supermercados, padarias e distribuidores de bebidas, quem quiser trabalhar e necessitar de seus funcionários vai ter que pedir autorização ao sindicato e negociar o pagamento dessa diária extra com seus funcionários. Existe alguma penalidade prevista para esses empresários que não acatarem essa decisão e que, mesmo assim, coloquem seus funcionários para trabalhar na segunda e na terça-feira? Muito bem, muito importante sua pergunta, José Neto. A convenção, por ser um documento que traz direitos e obrigações, tem força de lei. É aprovada pela categoria patronal e pela categoria dos empregados, dos trabalhadores. Então, ela é reconhecida como igualmente a uma lei qualquer. Só que, nesse caso, o descumprimento da convenção, aquilo que foi acordado entre as partes, gera, sim, consequências para quem descumprir. No caso, nós temos uma cláusula que prevê uma multa de um salário por trabalhador que for encontrado, que for detectado trabalhando sem a negociação ter sido feita com o sindicato, ou então que, mesmo não tendo negociação, ele exija que esse trabalhador preste serviço na segunda-feira, na terça-feira de Carnaval, até mesmo no domingo, porque categorias diferenciadas podem realmente funcionar nesses dias. É o caso dos supermercados, shoppings, padarias, como eu expliquei há pouco. Agora, no caso de outras atividades do setor, por exemplo, voltado apenas para a venda de produtos, como setor calçadista, setor de venda de mercadorias, de serviços e prestação de serviços, esses não podem exercer atividade nesses dias, a não ser, excepcionalmente, como eu disse, se negociar previamente com o sindicato que vai participar do acompanhamento desse trabalho, para que garanta pelo menos um ganho a mais para o trabalhador. Mas se o trabalhador não quiser trabalhar, ele não é obrigado, até porque ele só é obrigado a trabalhar nos dias úteis, né? Feriados e dias considerados feriados na convenção, ele não é obrigado a trabalhar, ok? E com relação a esta convenção coletiva, ela engloba somente Cajazeiras ou também a região? Muito bem. Na verdade, o Sindicato dos Comerciários ele tem uma abrangência regional. Nós temos uma base territorial que alcança em torno de 14 municípios. Inicialmente aqui Cajazeiras que é a sede, mas nós temos abrangência desde Triunfo, aqui na divisa com o Ceará, até o município de Bonito Santa Fé, que é já um outro extremo aqui do estado. Mas todas essas cidades estão abrangidas por essa convenção. Então, tudo que é determinado para Cajazeiras também vale para esses municípios vizinhos. A reforma trabalhista que foi aprovada em nada afeta o funcionamento, por exemplo, dessas empresas na época do Carnaval?
Bom, na verdade, a reforma ela não atinge diretamente feriados, certo? Feriados nacionais, estaduais, municipais, ou desse tipo de feriado que é mais festivo, né? O que a convenção determina fica valendo. A reforma trabalhista não alterou o poder do sindicato de negociar. Ela flexibilizou algumas possibilidades. Por exemplo, quando a empresa tem interesse em fazer um acordo com os funcionários para que eles trabalhem horas extras e essas horas extras sejam transformadas em folga, a alteração que houve na legislação trabalhista não obriga necessariamente que o sindicato participe dessa negociação. Se a empresa quiser negociar diretamente com o funcionário, ela pode, mas a gente entende isso como um risco, tanto para a empresa como para o trabalhador, porque o sindicato ele é o elo de ligação entre as partes. O sindicato ele orienta, ele conduz a solução do conflito com maior facilidade, ele documenta isso através de um acordo coletivo, então isso dá uma garantia para ambas as partes de que aquilo vai ser cumprido. No momento que o patrão negocia diretamente com o funcionário, não há garantia de conflito, porque se houver qualquer descumprimento, o trabalhador não vai ter a quem recorrer. E o empregador também não tem a garantia que o empregado vai, ao final desse período de trabalho extra, se ele também não vai querer exigir algo além do que ele tem direito. Então, o acordo fixado com o sindicato coloca o sindicato na condição de fiscalizador, tanto para atender o interesse do trabalhador, como para garantir também que esse acordo seja cumprido da forma que foi pré-estabelecido.